terceiro ano. Vamos lá. Continuando a nossa série de questões da Unicamp primeira fase, hoje a gente vai tratar de um assunto que a maioria acha fácil, mas os exercícios que caem na Unicamp todo mundo acha um pouco complicado. Então eu vou mostrar para vocês que na grande parte das vezes é muito fácil, tá? Então, de novo, vou fazer passo a passo e com isso estabelecer algumas revisões de outras matérias, porque a Unicamp ela tem essa característica, tá? Então vamos lá, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Vamos lá. Então, a gente vai começar com 2015. O exercício 19. Então, o que ele fala? O que ele nos diz? Ele fala que você tem uma PG, certo? PA e PG, no caso. Sempre, a maioria dos exercícios das questões são PA. Mas de vez em quando cai uma PG. Então tem que saber tudo. Se não caiu PA, se não caiu PG na primeira fase, vai cair na segunda fase, tá? Então, vamos lá. A1, A2, A3, e ele fala que vai até o A13, certo? Ele fala que a soma desses 13 termos é igual a 78. E ele quer saber o A7. Certo? Muito fácil. Vou explicar por que é fácil. Porque, como ele disse que a soma é igual a 78, esse A7 é exatamente o meio desta PA. Certo? É o meio desta PA. Então eu tenho A6 para um lado, eu tenho 6 elementos para um lado, 6 elementos para o outro e o sétimo elemento no meio. Certo? Então, depois do A7 eu tenho A8, A9, A10, A11, A12, A13. 6 elementos. 6 elementos para um lado, 6 elementos para o outro. O que eu sei? Eu sei que os termos equidistantes numa PA, na hora que eu junto, a soma desses termos equidistantes sempre é igual. Então, A1 com A13 tem que ser igual à soma do A7 com A7, ou seja, 2A7. Porque o A7 ele só vai somar com ele mesmo, porque o A6 vai somar com o A8. Aí o A7 vai somar com quem? Com ele próprio. Tá? Então, tendo isto, eu sei que a soma dos elementos é igual a 78. A fórmula de soma de PA, para quem não lembra, é Sn igual a 1 mais An vezes o número de elementos dividido por 2. Então, S13 será quem? Será o primeiro elemento, que eu não sei, mais o último elemento, o 13º, vezes a quantidade de elementos dividido por 2. Esse cara eu sei quanto vale. Vale 78. Certo? Então, A1 mais A3 é igual a 7. Então, eu tenho 2A7, certo? Sobre 2 vezes 13 igual a 78. Aí, corta esse com esse. 3 multiplicando, dividindo. Você pega aqui A7. Você conclui que 78, esse 3 vai passar dividindo 78. Então, 78 dividido por 13 dá 6. Resposta A. Fácil, né?
Muito fácil. Esse aqui é relativamente fácil. Só que tem que lembrar das fórmulas de PA. Que dá para deduzir, tá? Lembrei. Que é só você pegar a quantidade, você soma o primeiro com o último, sempre vai ser uma constante. Você vai somar quantas vezes? N vezes. Como você vai parar no meio, você tem que dividir por 2. Então, vamos para 2016. Em 2016, é a questão 47. É a questão 47. O que ele fala? O que ele nos diz? Ele diz que a soma é igual. No caso aqui, se trata de uma PG. Se trata de uma PG. Então ele diz que a soma dos elementos A mais B mais C, ele fala que A mais B mais C é a soma. E o que eu sei? Ele quer o menor termo. Ele quer o mínimo disso. Tá? Então, uma dica. Toda vez que você está em álgebra e ele pede o mínimo ou o máximo de alguma coisa, o mínimo ou o máximo de alguma coisa, ele está se referindo a y-vértice. Vai se referir a y-vértice. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá vendo aqui, ó, essa expressão? Eu vou dividir toda ela por A. Então, vou dividir por A, dividir por A, dividir por A, dividir por A. Então, fica A sobre A, mais B sobre A, mais C sobre A. Porque da mesma forma que eu posso multiplicar tudo por um elemento, eu posso aqui multiplicar tudo por 2, tudo por 7, tudo por 20, tudo por 1 milhão. Eu também posso dividir por um elemento. E o A ele já diz no exercício que é diferente de zero, então eu não preciso me preocupar. Então eu fico com SA igual a 1 mais B sobre A mais C sobre A. Tá. O que eu sei sobre B e C sobre A? Eu sei que quando eu tenho a PG aí, eu sei que o elemento, eu tenho A, B, C. Como que essa PG anda? Ela anda A. Quem é esse B? Esse B é A vezes Q. Quem é esse C? É A vezes Q vezes Q. É essa expressão aqui vezes Q de novo. Certo? Q vezes Q ao quadrado. Então, significa que B é igual a A vezes Q. Então, Q é igual a B sobre A. Porque se A passa a dividir, tem essa expressão. Agora, esse aqui, C é isso. C é essa expressão. Se C é essa expressão, então fica aqui C é igual a A vezes Q quadrado. Então, Q quadrado é C por A. Então, substituindo B sobre A por Q e C sobre A por Q quadrado, eu tenho S de A igual a 1 mais Q vezes mais Q quadrado. Ou seja, eu tenho essa expressão aqui, certo? Em função dessa. Ou seja, é uma função, essa expressão está se comportando como uma parábola. Então, eu vou tratar isso aqui como f de x. F de q, desculpa. F de q. Então, agora é só você. Tratando isso aqui como f de q, o que a gente faz? Para descobrir o y-vértice, ou seja, o ponto mínimo de uma parábola, eu preciso, que a gente chama de y-vértice, é menos delta sobre 4a, certo? X-vértice é menos b sobre 2a, tá?
x vértice é menos b sobre 2a. Então, essa fórmula aqui ela vai ser importante. Então, vamos lá. Vamos calcular o delta. Delta vai ser b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Ele deixou bem fácil, tudo 1, né? Igual a 1 menos 4, isso dá menos 3. Lembra que o objetivo aqui não é calcular a raiz, é calcular o delta. Delta deu menos 3. Então, y vértice será o quê? Y vértice será menos 3 sobre 4 vezes 1. Ou seja, 3/4. Resposta C. Então aqui a gente conseguiu ter uma revisão também de ponto mínimo e ponto máximo, tá? Ponto mínimo e ponto máximo. Lembre-se que esta fórmula aqui, ela é importante, tá? Y vértice, ponto mínimo ou ponto máximo. Você tem, para descobrir o x, onde você terá o ponto mínimo e o ponto máximo, aí é x vértice, que é menos b sobre 2a, certo? Y vértice é menos delta sobre 4a, certo? Vamos agora para 2017. 2017. Ok. 2017, gente, eu já vou logo dizendo que é uma obra de arte. Então vamos lá. Essa aqui vai dar uma dor de cabeça. Então a primeira coisa, 2017. Então, o que nós vamos fazer? A questão 25, ele fala algo de extrema importância. Que é isso aqui. X é menor que 90 graus e x é maior que 0. Tá? Ele é maior que 0. Não pode ser igual a 0. Ele é menor que 90 graus. Ele não pode ser igual a 90 graus. Tá? Então tem que ficar entre esses dois valores aqui. Então vamos lá. Tangente de x, secante de x e 2. Tá? Então são essas. Essa aqui é a PA que ele está dizendo. Ok. Se eu fosse calcular a razão dessa PA, eu teria que pegar esse menos esse, certo? Então, para calcular essa razão, secante de x menos tangente de x. O termo da frente menos o anterior. E também, para calcular de outro jeito, eu posso pegar esses dois, certo? 2 menos a secante de x. Como é razão? Razão, logo essas duas expressões são iguais. Então, sendo essas duas expressões iguais, eu fico com secante de x menos tangente de x igual a 2 menos secante de x. Certo? Tá. O que é uma secante? Secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Certo? E cossecante é 1 sobre o seno. Tá? Então, a secante é 1 sobre cosseno. E a cossecante é 1 sobre seno. Lembre-se que é o contrário, secante e cossecante, tá? Secante seria seno? Não, é cosseno. E cossecante é... cossecante é seno. Tá. Às vezes trava, mas a gente vai indo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar... Secante é muito feio. Vou transformar secante para 1 sobre cosseno de x. Então, 1 sobre cosseno de x menos tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Certo? Igual a 2 menos
1 sobre cosseno de x. Agora eu vou multiplicar tudo por cosseno. Para quê, professor? Para tirar o cosseno de baixo, né, gente? Multiplicar só os elementos de cima. Então, na hora que eu multiplicar esse cara por cosseno de x, vai ficar cosseno de x sobre cosseno de x. Eu só estou multiplicando o numerador, tá? Vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x sobre cosseno de x. Vai dar 1. Ou seja, só esse aqui também. Só fica o numerador. Esse aqui paga o preço. Certo? Ele ganha o cosseno de x do lado dele. E esse aqui some o cosseno de x de baixo. Ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar vou isolar o seno de x. Então, isolando o seno de x, eu vou pegar esse seno de x, melhor, eu vou jogar um para o outro, então vai ficar menos seno de x igual, na hora que esse 1 passar vai ficar negativo, então 2 cosseno de x, esse 1 vai passar negativo e vai encontrar o outro negativo aqui, vai ficar menos 2. Então, o positivo de seno de x vai ficar esse negativo e esse positivo. Vai trocar o sinal de tudo. Então, eu vou colocar 2 aqui. Como esse vai ficar positivo, eu vou colocar ele na frente. Esse aqui vai ficar negativo, vou colocar atrás. Certo? Ok? Tá. Aí, eu já devo ter um determinado aluno falando: professor, você vai usar a relação fundamental da trigonometria. Certo? Possivelmente é o Rafael. Mas, vamos lá. Ele falaria isso aí. Com certeza, o Rafael falaria a relação fundamental da trigonometria, porque ele gosta. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí a Maria Eduarda, nossa, é mesmo! E ela ficaria dando risada. Certo? Uma das expressões mais importantes da matemática. Porque ela é fundamental. Agora, o que a gente vai... Deixa eu trocar a página aqui. Ok. Vamos lá. Então, continuando. Então, a gente ficou com a expressão de seno de x igual a 2 menos 2 vezes cosseno de x. Tá. O que eu sei? Que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Então, ó, eu vou pegar o seno de x, que é 2, e vou substituir aqui. Então, vai ficar 2 menos 2 cosseno de x ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Então, aqui, opa, tem um menos, não tem? Se tem menos ou mais, produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é 2, o segundo é 2 cosseno de x. Mais o segundo ao quadrado, que é 2 cosseno de x. Tudo isso ao quadrado. Menos cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Certo? Ficou grande a expressão, hein? Isso aqui dá 4. Isso aqui dá menos 8. Isso aqui, como é vezes, esse 2 aqui ele se distribui. Então fica 2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Então fica mais 4 cosseno ao quadrado de x. Certo? Pá, agora sim. Certo? Menos cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Tudo bem? Tá. Então, agora vamos resumir as coisas. Esse cara aqui eu consigo juntar com este. Certo?
Só um minuto. Olha aqui o que eu fiz aqui. Olha eu perdendo. Aqui é mais. E aqui é mais. Agora faz sentido. Pronto. 4 com 5. Então aqui vai ficar 4. Esse 1 vai passar para cá. Menos 1. Esse 8x não vai juntar com ninguém. Certo? Aqui vai dar mais 5 cosseno ao quadrado de x. Isso é igual a 0. Certo? Que eu joguei um para o outro lado. Então, reordenando isso daqui, eu vou ficar essa variável ao quadrado. Então, vai ficar com 5 cosseno ao quadrado de x menos 8 cosseno de x mais 3 igual a 0. Aí, resolvendo isso, você vai calcular o delta. Calculando o delta, b ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai dar 4. Certo? Aí, calculando cosseno de x vai ser menos b. Então, vai ficar menos com menos b. Então, vai ficar menos com menos dá mais. Então, 8 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes o a, que é 5. Então, cosseno de x, ok? Cosseno de x será 8 mais ou menos 2 sobre 10. Isso vai dar duas soluções. Uma que cosseno de x é igual a 10 sobre 10, dá 1. E a outra que cosseno de x é igual a 8 menos 2 dá 6 sobre 10, 3/5, certo? Então, qual professor escolher? Isso eu deixo para o próximo vídeo. Até mais, garotada!